Glória a Deus, paz do Senhor, queridos irmãos, com muita alegria nesta manhã, estamos aqui para juntos aprendermos mais um dia na escola dominical, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, lição de número 11. Agradecemos a Deus desde já a cada um de vós que vão estar participando conosco desta aula, que você possa estar compartilhando com mais alguém aí dos seus grupos e adorando a Deus juntamente conosco. Lição de número 11, nos diz assim, o título da lição: o presbítero, bispo ou ancião. Este é o título da lição de hoje e nós glorificamos a Deus por esta aula tão abençoada hoje, ministrada pelo irmão Nilson, que vai estar ministrando, agradecendo a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Só lembrando aos nossos irmãos desde já, aqui no começo da nossa introdução, que hoje haverá culto presencial. Então os irmãos que quiserem vir ao templo, a partir das 19h30, estaremos juntos adorando a Deus e glorificando ao nosso Senhor. Então vamos estar dando início da nossa leitura, da nossa revista, e já logo em seguida estarei orando e passando para o irmão Nilson na continuidade da aula no dia de hoje. O texto áureo nos diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Título, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. O presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Vamos estar orando neste momento, convido os irmãos presentes a estarmos de pé. E você que está na sua casa também, que queira estar orando conosco, vamos juntos adorar a Deus em oração. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Senhor e meu Salvador, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estar em tua casa, para juntos adorarmos o teu santo nome. E teus filhos que estão em seus lares, mas estarão participando conosco através dessa transmissão, que o Senhor continue com suas mãos abençoando a cada um deles e fortalecendo na tua presença, porque nós sabemos que somos dependentes do Senhor e sem a tua presença não somos nada. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e assim nós te louvamos para que o Senhor continue na direção desta escola, abençoando e falando aos nossos corações através do seu Filho nesta manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Graças a Deus, mais uma linda manhã de sol, né? A temperatura caiu, mas os ânimos estão lá em cima. Graças a Deus. Lembrando que hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, né? Estamos na casa do Senhor, no dia do Senhor, e também hoje é o dia do pastor. Então, todos os nossos pastores, né, o nosso pastor Guilherme Cordeiro Diniz, aqui presidente do campo em Pontal do Paraná, e também os seus pastores auxiliares e os pastores da nossa igreja espalhados pelo Brasil, não somente da nossa denominação, mas também de outras denominações. Deus abençoe a todos. No final dessa aula estaremos fazendo uma oração, né, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, que nós iremos falar sobre eles hoje. Vamos lá, lição de número 11. O presbítero, bispo ou ancião. O bom da gente pegar duas aulas, uma em seguida da outra, que a gente vai reforçando os ensinos, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, a nosso pastor evangelista, irmão Dinei, pela confiança em dar essa tribuna tão importante para nós, irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Na última aula, nós falamos um pouco sobre o papel, né, ou a função do mestre na igreja. E nesta lição nós iremos dar continuidade, né, porque
essa qualidade, essa característica do homem de Deus em ensinar a palavra de Deus de forma profunda, de forma verdadeira, de forma que venha agradar ao Senhor, ela é super importante não somente aos pastores, aos evangelistas, aos apóstolos, mas também aos presbíteros. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. Caso o irmão ou a irmã que está nos acompanhando em sua casa, Deus abençoe a todos vocês também, não tenha a lição, então pegue a sua Bíblia e vamos ler 2 textos, 2 livros do Novo Testamento. O primeiro se encontra em Tito, carta que Paulo escreveu ao seu fiel escudeiro Tito, capítulo 1, e também carta de Pedro, capítulo 5. Tito 1, a partir do versículo 5 diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro 5, a partir do versículo 1 diz: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha que interessante. Nesta oportunidade vamos falar acerca do presbítero, bispo ou ancião. Essas palavras que aparecem no Novo Testamento, elas são intercambiáveis, ou seja, são sinônimas. Ou ele fala de presbítero, ou ora ele fala de ancião, ou ele fala de bispo. Então é tudo a mesma coisa. Qual é o papel desses irmãos? Qual foi o papel desses irmãos lá na igreja, lá no início da igreja, ao longo da história da igreja e nos dias de hoje? Hoje nós vamos ver esses aspectos dessa adorável e importante função. A nossa introdução vai dizer o seguinte: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Pausa. Irmãos, o interessante é que logo no início da igreja, da caminhada da igreja, o próprio Senhor Jesus, ele já havia, em sua oração em João 17, ele já havia esboçado a importância de nós orarmos ao Senhor para pedir ao Senhor da seara que enviasse mais obreiros, porque o trabalho era grande, a seara era grande, mas poucos eram os trabalhadores, os ceifeiros. Então, conforme a igreja foi crescendo, por exemplo, só no discurso inicial de Pedro, foram quase 5.000 pessoas que aceitaram a fé. Imagina só, 10 dias após a ascensão de Cristo, os apóstolos estavam reunidos todos no mesmo lugar, e estavam orando, estavam no cenáculo.
E de repente veio do céu um som como se fosse de um vento impetuoso e invadiu aquela casa, e foram línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça dos crentes, e todos eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas, e como era uma festa maravilhosa que estava tendo ali, então tinha crentes de muitas nacionalidades, mais de 14 nações estavam presentes ali. E eles ouviam as maravilhas de Deus em sua própria língua. Eu vou traduzir isso como se nós estivéssemos aqui em Pontal do Paraná. Esse evento aconteceu em Pontal do Paraná. Veio gente da Argentina, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Itália, veio gente da Espanha, veio gente da Inglaterra, veio gente do Japão, veio de vários locais. E de repente esses irmãos que vieram de lá para cultuar a Deus aqui junto com a gente, ouvíssemos nós falando em japonês, falando em italiano, falando em inglês, falando em espanhol. Língua essa que nós não falávamos, eles falavam, nós não. Mas eles ouviam nós falando na língua deles. Então, aquilo ali foi impressionante, o povo ficou assim maravilhado. E aí começou, sempre tem um engraçadinho que começou a tirar sarro. Não, tudo é um bando de bêbado, estão tudo já cheio de mosto, né, que é o vinho fermentado. E aí o Pedro, tomando a palavra, falou: não, gente, não é isso não. Isso aqui é um cumprimento de uma promessa de Jesus. E começou a mostrar que Jesus foi enviado de Deus para salvar a humanidade. E aquele povo que já eram fiéis a Deus, já eram tementes a Deus, então eles passaram a acreditar em Jesus. E aqueles que acreditaram em Jesus quase chegou a 5.000 pessoas. Então imagina, uma congregação, um pastor pregando numa só mensagem, 5.000 crentes. Eles voltaram para suas localidades, mas nessas localidades eles precisavam continuar cultuando a Deus. E como é que foi feito isso? Tanto é que nas próprias viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vamos entender, estudando o Novo Testamento, irmã Miriam, que quando ele chegava no local já tinha crente. De onde vieram esses crentes? Da pregação de Pedro. Então, assim, aí a igreja crescente precisou ser organizada. Tanto é que nós vemos lá no livro lá da Atos dos Apóstolos um grande problema, pastor Ginei. Porque estava lá, tinha gente, tinha viúva, tinha órfão, tinha pessoas carentes, e os pregadores, os apóstolos, não conseguiam administrar. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo colocou no coração deles para eles organizarem. Não, vamos instituir diáconos para nos ajudar. Nós vamos continuar na palavra, na oração e na palavra, né? E essas causas menores, não de menor importância, mas essas causas, essas outras tarefas, vamos deixar para os nossos obreiros. Então eles começaram a organizar o ministério. Então, quando nós vemos hoje, por exemplo, na nossa igreja, temos lá, parece uma hierarquia eclesiástica, né? A função principal é o pastor, no caso aqui é o pastor presidente do campo, mas aí tem os pastores das congregações, aí tem os evangelistas, tem os presbíteros, os diáconos, os cooperadores e os membros. Essa já é a hierarquia fixada na Assembleia de Deus. No início não era assim, era somente os apóstolos e os crentes. Aí depois passou os apóstolos e os diáconos. Aí depois os apóstolos, os presbíteros, os diáconos e os cooperadores. Então logo nos primeiros 50, 60 anos da nova igreja, já tinha uma hierarquia eclesiástica meio que fixa. E nós vemos logo no início da nossa lição algo interessante. Olha que Paulo escreve a Tito, que era um de seu presbítero, um de seu discípulo. Versículo 5, Tito 1,5. Por esta causa te deixei na cidade e em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Perceba que Tito, ele era um presbítero, mas ele também ele foi autorizado pelo apóstolo Paulo de estabelecer, ou seja, ungir novos presbíteros. De cidade em cidade estabelecer esses presbíteros. Ele tinha essa autoridade.
E aí fala sobre as características dos presbíteros, que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos ver, olha só o que Pedro fala. Pedro, capítulo 5, versículo 1. Nós sabemos que ele foi discípulo direto de Jesus. Logo após a ascensão de Jesus, então eles são elevados à categoria de apóstolos, ou seja, eles são abridores de novos trabalhos, né? Eles são os missionários, os verdadeiros missionários são eles, apóstolos. Só que quando ele vai escrever a sua carta, olha o que ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, como eu também sou um presbítero. Olha só que interessante, ele também se coloca nessa categoria de presbítero. Então, parece que não há uma diferença eclesiástica administrativa apenas, né? Nos termos, como nós temos hoje. Por exemplo, hoje a gente não faz essa distinção. Você sabe que um diácono na igreja é um diácono. Você sabe que um evangelista é um evangelista, e você não confunde evangelista com diácono. E muito menos confunde pastor com presbítero. Mas ali, esses termos que são usados no início da igreja, os irmãos estão compreendendo? Não eram bem fixos. Não tinha essa distinção. É claro que um presbítero que foi ungido, por exemplo, por Tito, sabia que ele não estava no nível espiritual, no caso de experiência eclesiástica, experiência no trabalho, mesmo que Tito. E Tito também tinha a noção clara que ele não era um presbítero como Tito, como os outros presbíteros que ele ungiu, e muito menos como Paulo. Ele tinha essa noção. Então, ao longo da igreja, os irmãos começaram a ter essa certa distinção bem fixada. Mas no Novo Testamento, estes termos não estão muito claros. Tanto é que um presbítero hoje na Assembleia de Deus, ele para ser um pastor reconhecido, ele tem que ser ungido, ele tem que ser consagrado ao pastorado. Mas no Novo Testamento não há essa distinção, porque um presbítero é também um pastor. No Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, um presbítero é também pastor. Mas não é pastor apenas no cargo, no título, é pastor na função. Tanto é que o apóstolo Pedro, ele se diz um presbítero, e ele era pastor da igreja em Israel, ele era um dos líderes da igreja em Israel. Nós vemos lá que quando Paulo e Barnabé descem com a questão lá dos judaizantes na igreja, que estavam perturbando a ordem na igreja em Antioquia e em outras regiões que a igreja estava implantada, eles foram até os líderes da igreja em Israel, os quais eram Pedro, Tiago e João. Em Jerusalém, melhor dizendo. Continuando. Irmãos, apenas uma palavra aqui. Na aula passada, um dos nossos irmãos perguntou sobre o mandamento da cerimônia, o mandamento do lava-pés. Né? Aí eu falei que não havia uma ordenança, né, para instituir fazer daquilo lá uma doutrina. Aí um amigo meu que estava acompanhando a aula, ele viu a aula durante a semana, ele falou: irmão Nilson, eu acho que o irmão errou quando o irmão falou que não tinha mandamento para instituindo a doutrina do lava-pés. Eu falei: sério, irmão? Sério? E ele pegou e abriu a Bíblia e me mostrou, falando que lá no Evangelho de João, vem comigo, irmãos, olha só, Evangelho de João, capítulo 13. Jesus, quando ele tem esse ensino interessante, ele vai falar aos seus discípulos. João capítulo 13, a partir do versículo 12. Jesus disse: depois lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, dizendo: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre,
vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aí ele disse aqui que é um mandamento expresso do Senhor Jesus, falando para eles lavarem, ter essa continuidade nesse ato, nessa cerimônia que Jesus fez. Só que daí eu falei assim, irmãos, esse é um tema que eu pesquisei algum tempo atrás, e eu ouvi pessoas que se debruçaram, que escreveram livros, teses sobre esse assunto. E o que diz aqui? Jesus fala, ora, se eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso aqui é sentido literal ou figurado? O que os irmãos acham? Assim, ouvindo. Aí o irmão falou, viu, isso aí mesmo, isso aí é literal, é literal. Eu falei assim, então por que Pedro não fez isso? Por que nas cartas de Pedro não tem essa continuidade do mandamento? Por que então Paulo, por que então João, o próprio evangelista João, que escreveu esse evangelho, escreveu outras cartas? Ele escreveu o Apocalipse, escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. Por que ele não toca em nenhum lugar? Das 13 cartas de Paulo, se nós considerarmos Hebreus, seriam 14, não tem nenhuma dessas, não tem nenhum mandamento. Mateus não toca no assunto, Lucas não toca no assunto. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Por que não temos esse outro mandamento, outra passagem consubstanciando isso? Aí nós temos que entender o seguinte, como eu vos lavei os pés, ou seja, como eu tive essa atitude de humildade em relação a vocês, vocês também devem ser humildes uns para com os outros, porque numa passagem correlata dessa passagem, eles estão brigando, tem um contexto dessa reunião deles, eles estão brigando para ver quem que é o maior no reino dos céus. Então Jesus nessa atitude, abrindo mais um adendo aqui, mais um aspas. Na Igreja Católica, ao longo da tradição da Igreja Católica, muitos papas entenderam essa passagem como um mandamento e instituíram isso no rito da Igreja Católica. Tanto é que a Igreja Católica hoje tem o rito do lava-pés. Uma vez ao ano, na quinta-feira antecedente à sexta-feira da Paixão, eles fazem essa cerimônia onde os irmãos que estão hierarquicamente, eclesiasticamente falando, no topo, eles lavam os pés dos seus discípulos. O próprio Papa, ele lava o pé das pessoas na quinta-feira santa, no caso. Né? Mas tanto a igreja reformada, né, depois as igrejas que surgiram depois da reforma, lá com Martinho Lutero, as igrejas pentecostais, que nós nos incluímos, né, dentre elas, as tradicionais, nós não temos essa tradição, esse costume. Mas muitas pessoas ao longo da história da igreja entenderam que isso aqui é um mandamento. Mas nós, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós não entendemos como um mandamento direto, expresso. Não é uma ordenança que nós entendemos. Nós entendemos, a teologia assembleiana entende essa passagem como apenas uma alusão à humildade. Jesus está falando assim, não é porque você é pastor presidente da convenção geral da tua igreja que você deve se considerar superior a qualquer crente. Você não é superior. Como eu sou o criador de todas as coisas, e mesmo sendo eu criador, como diz lá em Colossenses, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo tomando forma de homem, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo tomando a forma de servo, escravo, doulos, é a palavrinha no grego que aparece lá, escravo. Pelo que Deus, então, ele vai lá e exalta Jesus. Então, ele sendo Deus, lavou os nossos pés. Imagina nós, então, qual a nossa atitude em relação ao nosso irmão. Nós temos que ser humildes também. Então, ficou claro aqui essa passagem, irmãos? Espero que o nosso irmão, meu amigo aí, esteja acompanhando essa aula, ou revendo a transmissão dessa aula para pegar
esse tópico. Continuando a nossa lição, vamos para a importância, né, na escolha dos presbíteros. O significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero é uma forma comparativa de uma palavrinha grega como pessoa mais velha. Como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É sinônimo de bispo, de professor e de pastor. Título de dignidade. Irmã Berenice, tem gente que mata por causa de um título. Eu lembro na história dos reis, principalmente na Europa, tem a gente vai ver muito isso em Dostoiévski. Ele tem um livro chamado Irmãos Karamazov, não sei se os irmãos já leram. Temos ali pessoas que matam por causa de títulos de nobreza, agradar ao rei, né? Ao longo da história da humanidade, a gente vê que o ser humano é assim, né? Temos uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, onde os trabalhadores foram inquiridos numa seguinte questão, irmã Lourdes: você prefere aumento salarial ou mudança da nomenclatura da tua função? Ou seja, você lá é o técnico em enfermagem, você prefere aumentar o seu salário, ou você quer que mude o nome da tua função? Impressionante é que a maioria dos entrevistados queriam a mudança do título, do nome. Então o cidadão já não quer mais ser um pregador da palavra do Senhor, evangelista irmão Marcos. Agora ele quer ser conferencista. A pessoa não quer ser mais pastor apenas, né? Ele quer ser um apóstolo. A pessoa não quer mais ser um crente normal. Agora ele quer ser um enviado do divino. Então esses títulos, né, que parece que dão uma sensação de superioridade, né? É isso aí, gente. Isso é coisa como diz o nosso pastor presidente aqui, em muitos de seus ensinos, isso é coisa de piapançudo. Por quê? Porque a pessoa quer a dignidade que o título traz, mas não quer exercer a função do título. Quantos irmãos aqui que foram consagrados ao diaconato que estão entre nós? Que estão exercendo o diaconato de forma clara, de forma bonita, de forma, né, que dá gosto de ver. Quantos? Dá para contar na mão, pastor? É difícil contar na mão. É difícil. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente poderia ficar aqui um bando de horas falando só de nome de verdadeiros cidadãos que não sabem o que é isso. Eles queriam o título apenas, irmã Miriam, mas eles não estão mais exercendo a função. E os presbíteros, então, que estão entre nós? Será que eles ainda não se sentem envergonhados de carregar essa plaquinha de presbítero? Não estão exercendo o presbitério, não estão exercendo a função. Pastores, então, que dividem a igreja, saem da igreja para montar outro ministério, porque aqui ele era apenas um presbítero. Não, mas ele quer ser pastor, Então ele vai lá, sai da igreja, divide a igreja, é rebelde, sai, coloca a mão na própria cabeça, humilha o pastor e abre uma birosca em qualquer lugar aí. Isso acontece no nosso meio, isso é coisa de ser humano, isso é coisa do ser humano. Já a escolha divina, Deus coloca no coração do pastor, ele vê quem está trabalhando. Então o título não é para você começar a trabalhar, você não recebe o título de evangelista para começar a evangelizar. Nós temos aqui na igreja, nessa aula também, dois evangelistas. Eles não receberam o título de evangelista, que depois começaram a sair ganhando almas, evangelizando, entregando folheto, não. Primeiro eles começaram a fazer isso. Se passar a palavra para o irmão evangelista irmão Marcos, ele vai falar como é que foi a carreira dele até chegar a evangelista.
Desde lá, ele aceitou o Senhor Jesus, pronto, eu preciso ganhar mais um, preciso ganhar mais um, preciso ganhar mais um. A pessoa se sente incomodada, não é isso, evangelista? Se sente incomodado. Eu já tenho uma característica diferente. Eu aceitei o Senhor Jesus, eu preciso ensinar a palavra, eu preciso entender, eu preciso comprar livro, eu quero aprender, eu quero fazer curso, eu quero aprender mais. Quando nós aceitamos a fé, nós já recebemos o dom de Deus. E basta nós desenvolvermos esse dom. O presbítero também, quando ele aceita o Senhor Jesus, ele também recebe essa função diretamente do céu. E automaticamente ele começa a exercer. E cabe aos líderes da igreja identificar, ter esse olho apurado, essa sintonia com o Espírito Santo. Falar, aquele lá está trabalhando. Reconheça o serviço dele. Então, os títulos que nós recebemos, eclesiasticamente falando, são apenas designações humanas. De uma coisa que você já exerce. Então, vamos lá. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou em organizar a administração das igrejas locais por onde plantava as mesmas, ou seja, onde plantava as igrejas, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Qualificações. As qualificações de um presbítero que aparece lá nas listas do Novo Testamento não são somente aos presbíteros. Aquilo ali são características para todos os crentes. Nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, quando fala da função de um rei, não está falando apenas da função daquele rei. Está falando de todo homem e mulher que serve a Deus, que deve manifestar aquela característica. Por exemplo, nós não podemos, quando Moisés escreveu acerca dos reis, não havia ainda surgido nenhum rei em Israel, mas fala assim, o rei não pode ter muitas mulheres, porque senão elas vão perverter o coração deles. O rei não vai poder ter muitos cavalos. Qual que é a essência desse ensino? Está falando que para o homem ou a mulher de Deus que exerce um cargo de liderança, não perverter o caminho dele, o coração dele, então ele precisa obedecer a Deus, estar em sintonia com Deus. Outra característica, vamos pegar algumas características aqui dos presbíteros. Por exemplo, Tito capítulo 1, versículo 6 ao 9. Abram suas Bíblias, veja que interessante alguma das características. Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Veja se essa característica também não serve ao diácono, ao pastor, ao evangelista, aos mestres, aos profetas, à irmã Doquinha, ao irmão João das Couves, serve para todo mundo. Olha lá. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, no caso as irmãs, a esposa de um só homem, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, convém que o pastor seja irrepreensível, convém que o diácono seja irrepreensível, que a Maria Doquinha seja irrepreensível, como dispenseiros da casa de Deus, não soberbos, ou seja, metido, nem iracundo, a pessoa que se ira facilmente, nem dado ao vinho, né? Não é para ser um pé de cana, né? E a irmã também não é para ser uma pé de cana, porque não é só os homens que bebem, viu, gente? Eu tive problema lá em Curitiba, lá onde eu morava. Curitiba não, Piraquara. Nós tínhamos uma vizinha lá que ela tomava da 1,51, batia nos filhos e no marido. Misericórdia. Pensa numa vizinha braba. Verdade, pastor.
Meu Deus, só o sangue do cordeiro. Nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Veja, as características, as qualidades que um presbítero deve ter é a qualidade de um crente. É a qualidade de um crente. Irmãos, eu queria trazer aqui para vocês mais uma contribuição para nós fixarmos um entendimento do porquê que essa carta de Tito foi escrita. Um dos porquês. Logo na nossa introdução da nossa lição, ele vai falar o seguinte, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. O que é as coisas que ainda restam, que precisavam ser colocadas em boa ordem? Não somente o estabelecimento de irmãos para dirigirem congregações, mas naquela região, por exemplo, a carta que Paulo escreveu à igreja em Colosso, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, a carta que Paulo escreveu a Tito, elas têm um pano de fundo em comum. E que pano de fundo era esse? Era para mostrar o papel e a característica do homem de Deus em relação aos pseudos líderes, aos pseudos ensinadores, aos pseudos mestres. Por que pseudos? Pseudos é falso. Eles eram mestres, mas eram não mestres conforme Cristo. Porque eles estavam combatendo um ensino distorcido de cristianismo. E que ensino distorcido de cristianismo que Paulo enfrentou, que Tito enfrentou, que Timóteo tinha que enfrentar também. Era um ensino que parecia ser um cristianismo, parecia ser de Cristo. As pessoas haviam aceitado a fé em Cristo, as pessoas haviam sido inseridas nas fileiras cristãs, mas elas já vinham com um ensino filosófico. E elas então pegaram parte da tradição cristã, do ensino de Jesus, parte dos ensinos da tradição judaica, porque eles eram judeus, e eles também pegaram partes da filosofia grega, para ser mais exata, da filosofia de um filósofo chamado Platão. Platão ele ensinava que havia o mundo material e havia o mundo superior, metafísico. E o que importava realmente era eram as coisas somente lá de cima. Que o material, que era um mundo criado por seres demiurgos. O que é um ser demiurgo? Existia Deus, né, que criou alguns seres. Esses seres eram os demiurgos. E um desses demiurgos criou a Terra. Então, na filosofia platônica, ou seja, a filosofia gnóstica, melhor dizendo, então, quem criou os seres humanos não foi Deus, foi um demiurgo. Olha só que ensino estranho. Fazia parte das filosofias místicas, das religiões místicas da Grécia, esse tipo de ensino. E as pessoas que haviam sido ensinadas nessa teoria do gnosticismo, esses gnósticos, eles entraram no cristianismo e trouxeram essas crenças. E quais eram as crenças dos gnósticos? Na aula passada, eu fui muito assim superficial em relação a essa questão que Paulo enfrentou, que Timóteo enfrentou, que Tito tinha que enfrentar. Hoje, baseado numa pesquisa um pouquinho mais aprofundada desse irmão aqui, que todas as escolas bíblicas em Curitiba, principalmente a última que eu participei foi da 42ª, que eu tenho um livro até dela, né? A maioria da bibliografia dos irmãos que pregaram ali, o pastor Antônio Gilberto, o pastor Elianai Cabral, o pastor Gabi, né? Todos eles em sua bibliografia traziam esse irmão aqui, fonte de pesquisa de todo pesquisador assembleiano, Russell Norman Champlin. Essa aqui é a versão comentada do versículo, o Novo Testamento comentado versículo por versículo. E o irmão traz aqui uma característica interessante acerca das doutrinas desses gnósticos. E eu separei aqui algumas para trazer para os irmãos, que é muito interessante. Olha só o que é que esses gnósticos ensinavam. E eles ensinavam isso como se fosse ensino bíblico.
É por isso que Paulo escreveu à igreja de Roma, o capítulo 12 e o versículo 1 e 2, alguém lembra de cor? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional. E ele continua. Olha só um elemento para combater estes ensinos heréticos. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12:1, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a apresentação do nosso próprio corpo. Por que ele fala que é a apresentação, que o culto racional a Deus é a apresentação do nosso corpo? Se nós não entendermos o porquê que ele falou isso, nós não vamos ter assim a essência do porquê. Por que ele falou isso? Porque justamente os gnósticos falavam que o seu corpo é matéria. E quem criou a matéria foi um demiurgo, é um ser menor que Deus. Deus criou apenas a alma, mas o demiurgo criou a matéria. O teu corpo é matéria. Então, se o teu corpo é matéria, você pode fazer o que você quiser com o teu próprio corpo, que isso aí não vai afetar a tua alma, que é transcendental, que está lá no reino dos aeons. Você vê que ensino perigoso? Parecia ser bonito, né? Parecia fazer sentido, mas Paulo combateu isso, escreveu várias cartas. A maioria das suas cartas foi para combater pontos específicos das doutrinas gnósticas. E olha só o que os gnósticos ensinavam. Vamos lá. Eles ensinavam que existiam dois deuses, um maligno que havia criado a matéria e um outro bondoso que havia criado os espíritos. Esse dualismo radical, ou seja, um Deus que criou a matéria, que é do mal, e um Deus que criou o espírito, que era do bom, é rejeitado nas epístolas, como também se dá no caso de todo o pensamento cristão refletido nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, apesar de reconhecer que o nosso corpo físico serve de instrumento do pecado, né? Jamais permitiu que se pensasse que o corpo é mau por si mesmo, fora do alcance da redenção. E nós vimos isso em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Viu? Parece que essa palavra já não tem mais um peso maior. A gente sabendo disso? Não tem um peso. Eu preciso preservar o meu corpo não foi achado no lixo, meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Não tem, parece, uma carga de responsabilidade maior? Agora nós sabemos o porquê que Paulo escreveu isso. Olha que interessante. Outro detalhe que eu separei para trazer para os irmãos. Os gnósticos supunham a existência de uma imensa linhagem de mediadores, de tal maneira que o próprio Deus é inabordável. Nós não conseguimos abordar Deus através da matéria, porque tem um monte de mediadores entre nós e do próprio Criador. E aí lembra que Paulo escreveu assim, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora você vê o porquê que Paulo escreveu isso, para combater uma heresia gnóstica, que dizia que tinha muitos mediadores entre nós e o nosso próprio Deus. E parece que tem uma grande igreja por aí, romana, ensinando também que tem mediadores, né? Entre o Senhor Jesus, Deus, o Criador de todas as coisas, e nós. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Maria, não tem João, somente Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus por isso. Continuando. Uma coisa também que, como eles ensinavam que a matéria, irmã Berenice, não valia nada, então
Jesus, ele foi apenas um excelente ator, porque Jesus não tinha um corpo físico, ele apenas parecia que tinha. Então essa aparência de ser humano, o corpo de Jesus não sofreu na cruz. Olha só que doutrina, que heresia mais escamoteada. Então ele apenas parecia ser um ser humano, e se ele apenas aparentava ser um ser humano, então ele não sofreu na cruz verdadeiramente. Imagina só o Criador de todas as coisas sofrendo na cruz do Calvário. Isso aí é coisa para espírito menor. Então essa era uma doutrina uma das doutrinas do gnosticismo, que era o docetismo. Essa palavrinha docetismo vem de docere. Essa palavrinha docere em grego é parecer. Então ele apenas aparentava ser um ser humano, mas não tinha um corpo humano. Era um espírito que havia habitado num corpo, mas que antes da morte dele no cruz do Calvário, esse espírito voltou para o lugar celestial onde ele habitava, e quem ficou ali foi só o próprio homem mesmo se lascando. Só o próprio homem Jesus, no caso. Então essa doutrina causou revolta, causou um burburinho, causou confusão no arraial. E Paulo então ele levanta todo o seu conjunto de ensinos, né, através do Espírito Santo, inspirando ele a escrever, que Jesus realmente morreu na cruz do Calvário. E esse sacrifício, Jesus como homem, ele foi superior a Moisés, né? Eu acredito que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Não é a teologia assembleiana, eu quero deixar muito bem claro, não é a teologia assembleiana que prega isso. Eu, Nilson, acredito nisso, que Paulo escreveu a epístola aos Hebreus, porque Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés, a superioridade de Cristo em relação aos anjos, e essa categoria de angelical, irmã Miriam, no Novo Testamento ela é muito sensível. Por quê? Porque os gnósticos eles adoravam os anjos. Então um dos legados dos gnósticos para nós é a hierarquização dos anjos. Dentro dessa doutrina da hierarquização dos anjos, o próprio judaísmo tinha esse ensino que os anjos são mensageiros de Deus, né? Mas os gnósticos eles falaram, não, eles são seres dignos de adoração. E o evangelista João, na sua carta da revelação, ou seja, em Apocalipse, fala que o próprio anjo não recebe adoração, ele não aceita receber adoração. E esse diálogo, irmã Lourdes, minha sogra que está aqui nos acompanhando, Deus abençoe pela sua vida. Não é a sogra, isso é a mãe, rapaz. Eu sempre falo, irmão Marcos, que eu sou um dos homens mais abençoados do mundo, que eu não tenho apenas uma mãe. Eu tenho a minha mãe que me colocou no mundo, a dona Zelma Tavares. Deus abençoe a senhora, viu, minha mãe? Eu sei que a senhora vai acompanhar essa aula. Eu também tenho a minha mãe de criação, que é a da mãe Noeli, que os irmãos aqui conhecem, né? E ao longo da caminhada Deus foi me dando várias outras mães, a mãe Sema lá de Piraquara e a mãe Lourdes aqui também. Deus abençoe a sua vida. Eu oro para que a senhora tenha muitos anos ainda puxando a nossa orelha. Deus te abençoe, irmã Lourdes. Mas eles adoravam aos anjos, irmã Lourdes. Eles adoravam aos anjos. Então quando João escreveu o Apocalipse, ele falou assim, não, esse anjo não aceitou a adoração, então você também não é para adorar, porque eles são servos de Deus juntamente com nós. Olha só que interessante. Então nós conhecendo as heresias, os problemas que os irmãos combatiam no início da igreja, nós vamos compreender melhor as Escrituras Sagradas. E um dos papéis fundamentais dos presbíteros, dos bispos ou dos anciãos da igreja lá no começo era combater esse tipo de heresia. Então, os presbíteros de lá estavam capacitados para combater as heresias de lá, daquele tempo. E será que os nossos presbíteros de hoje, os nossos bispos, anciãos, pastores, estão preparados para combater as heresias de nosso tempo? Será que eles estão aptos a identificar o erro, a heresia
e com educação, com propriedade intelectual, combater esse tipo de heresia? Se tem, amém por isso. E se você, irmão, que é um obreiro, que está acompanhando essa aula, tem alguma não qualidade nessa área, ou seja, você não é um apologista da fé. O que é um apologista? Um apologeta é aquela pessoa que conhece bem as doutrinas bíblicas, a tal ponto de ensinar. Tanto é que convém que o bispo, o presbítero, ele seja um homem preparado para ensinar. Ele tem que ser preparado para ensinar. Ensinar o quê? As doutrinas bíblicas. Mas não somente ensinar as doutrinas bíblicas, mas também combater ao erro. O apóstolo Paulo nos ensina a sermos apologetas da fé, defensores da fé. A palavra apologia é uma palavrinha grega e traduzida para o português significa defesa. Então, nós precisamos fazer essa defesa da fé. O apóstolo Paulo, quando estava lá encarcerado, ele vai falar na sua carta a Timóteo, ele fala que numa das primeiras defesas dele, ele estava sozinho. Então essa palavrinha defesa é apologia. Então ele precisou fazer a sua própria apologia, a sua própria defesa. Então o homem e a mulher de Deus, ele precisa estar apto, não somente para ensinar as doutrinas bíblicas, mas também para combater as heresias, combater para a sua própria defesa pessoal e também para a defesa de seus irmãos que estão no entorno. Esse tempo atrás aqui nós temos um exemplo claro em nossa igreja. Um irmão pregador experiente veio em nossa igreja, né, e trouxe um ensino herético, um ensino antibíblico. 3 dos evangelhos falam, e anteriormente, antes dos evangelhos, tem uma profecia que havia de se cumprir no ministério de Jesus, que o próprio meu amigo me pisou o calcanhar, que me traiu com um beijo, está lá em Salmos. E aí o cidadão bonitão, em 3 evangelhos falam que Judas o traiu e beijou-o. E aí o bonitão chegou aqui no altar da igreja onde eu sou um dos membros, né, o menor de todos, que eu sou apenas um preguinho lá no banquinho, porque imagina só que se Jesus é igual aqueles gnósticos daquele tempo, irmão Marcos. Imagina só se Jesus tinha um corpo humano, rapaz. Essa matéria, isso não vale nada, isso é coisa do Satanás, isso aí foi um demiurgo do mal que criou a matéria. Jesus não tinha corpo humano não, e afrontavam o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, Tito, afrontavam, chegou todo afrontoso aqui também no nosso altar, falando, bem capaz que Jesus ia se deixar enganar. Jesus nunca foi enganado, Judas nunca beijou Jesus, falou isso no nosso altar. Eu lá falei, Satanás, eu estou te vendo daqui, peguei minha caneta, peguei um papel e coloquei assim, ó, irmão, verifique esses versículos, e coloquei todos os e eu desafio, detalhe, eu ia conversar com ele depois que acabasse o culto, mas eu desafio vocês a me provarem que Judas beijou Jesus. Eu peguei, está desafiando? Eu sou aluno da escola dominical, eu fui aluno do IBADEP, sou aluno do ETAD aqui, ó. Está aqui esses versículos, ó. Ele entregou o microfone, eu só falei assim, ó, toma isso aqui, ó, herético. Vim aqui, irmão, subi aqui no altar sagrado. Ó, irmão, um textozinho para o irmão ler. Deus abençoe a sua vida, viu? Nunca mais pisou e nunca mais vai pisar no altar aqui na igreja. Propagador de heresia não sobe nesse altar. Graças a Deus por isso, irmão Miriam. A não ser que se converta, que peça perdão, que assuma o erro, que não traga mais esse ensino espúrio, herético. Isso é coisa de jaguara gospel, que vê um bonitão falando lá nesses grandes trabalhos, né? Que é tudo povão, que tudo, Jesus é lindo, Jesus é Deus, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa. Irmão, tem igreja, irmã Miriam, tem igreja que oferece apartamento, se a pessoa tiver fé. E eu não estou falando de algo que eu ouvi, eu participava desse erro.
Você vai ganhar um carro 0 km esse ano. A sua casa própria vai sair esse ano, se você tiver fé. Você faz um desafio de fé. Vem aqui, faz um desafio de fé. Eu garanto que Deus vai cumprir. Se Deus não cumprir, Deus não é Deus. Olha só, aí as pessoas que não têm essa cultura bíblica e a cultura bíblica, ela é difícil de ser adquirida, porque ela é um hábito, tem que fazer parte do seu dia a dia, o estudo, o amar as Escrituras. Há muitas promessas para aqueles que amam a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada fala que aqueles que amam conhecer a Deus e a sua palavra brilharão. É uma promessa de Deus, e Deus cumpre a sua promessa. Ele fala que Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Sabe o que é velar? Nós temos essa noção, né? O que é um velório? É você ficar ali ao lado, guardando, né? Uma das significações do velório é isso, é você guardar, vigiar, estar presente. Deus, Ele vigia, Deus, Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Mas não é a palavra de homem, é a sua palavra. E como nós conhecemos a palavra de Deus, como nós conhecemos a vontade do Senhor? Será que a vontade do Senhor é toda aquela que um homem diz assim, diz o Senhor? Não é. A vontade e a palavra do Senhor está aqui nas Escrituras. Alguns, de forma criminosa, torcem os sentidos delas. E nós aprendemos que tem duas maneiras principais de você interpretar as Escrituras. A primeira é fazendo uma exegese sadia. O que é isso? É você pegar o texto, perguntar ao texto: o que você quer me dizer com isso? Por exemplo, não permito que as mulheres falem na igreja. É uma declaração bíblica, está escrito. Mas o que esse texto quer dizer com isso? As mulheres naquela época não recebiam um ensino formal. As mulheres naquela época não era permitido falar em reuniões públicas. Aquilo ali é um elemento cultural daquela época. Agora, e hoje? Nós temos grandes pregadoras, grandes ensinadoras, mestres PhD em teologia. É proibido essas irmãs ensinarem na igreja? É claro que não. Então, você olha o texto, pergunta para o texto, e aí o texto ele vai aí nós temos algumas ferramentas para identificar os elementos daquele texto. Opa, era uma questão cultural. Então, se era uma questão cultural daquela época, já não é adequado para essa época, né? Era um costume apenas judaico, porque nós temos tradições gregas de mulheres que ensinavam nas praças, temos relatos disso, né? Então, outra coisa, essa é uma exegese sadia do texto. O que é uma exegese? Exegese é você levar para o texto o teu próprio entendimento. Por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está no texto, não está escrito isso? Filipenses 4,13. Mas, e anteriormente, alguém já leu esse texto nos versículos anteriores, a partir do versículo 11? Sei estar abatido, sei passar fome, sei ter necessidade, né? Estou preparado, tem todo um contexto. Mas quando a pessoa faz uma exegese, ou seja, colocou no texto aquilo que o texto não diz, se você pode todas as coisas, você pode fazer um desafio de fé. Se você pode está dizendo aqui, ó, Deus vai te dar tudo o que você quiser, é só pedir. Jesus falou em sua oração: pedi todas as coisas e eu vou realizar para você. Parece que está escrito. Não está escrito não. No Evangelho de João está escrito que se vocês pedirem ao Pai qualquer coisa, Ele vou considerar em meu nome. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome ao Pai, Ele vou considerar. É pedir qualquer coisa, Nilson.
Opa. Mas um texto por si só não é uma doutrina. Você tem que pegar o texto e colocar, interpretar à luz de outros textos. Versículos aproximados e versículos remotos. O próprio irmão do Senhor Jesus, ele vai dizer, irmão Joel, lá na sua carta, que diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Olha o contexto do pedido que Jesus fala. Ó. Jesus falou: pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Pedi qualquer coisa em meu nome, e o Pai vô-lo concederá. Mas Tiago, ele vai falar um segredo desse pedido, da oração. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastar em vossos próprios deleites. Então, quando a pessoa não entende essa ciência da interpretação bíblica, irmã Lourdes, ela comete heresia, comete erros. Mas não para os nossos irmãos que são alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical e aos irmãos que são pesquisadores, amantes das Escrituras. Não são enganados por qualquer tipo de doutrina. Não é qualquer um que vem aqui gritar, se dizendo missionário, se dizendo pastor ou qualquer outra coisa, que vai encantar os nossos ouvidos. Nós não somos seduzidos por filosofias humanas, por ensinos aparentemente bíblicos. Não. Nós fomos atraídos pela verdade do Evangelho. E é isso que Paulo escreve a Tito, é isso que Paulo escreve a Timóteo, seus presbíteros, para eles estarem preparados. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por esta causa, Tito, te coloquei em Creta, para que pusesses em ordem todas as coisas. E que ordem é essa? Nós já vimos. Tinha ordem para ele estabelecer novos irmãos, administradores, pastores, presbíteros, anciãos ou bispos, tudo a mesma coisa no Novo Testamento, né? Para combaterem o mal. Que tipo de mal? Várias espécies de mal, dentre eles o gnosticismo. E nós já vimos até agora que os gnósticos tinham doutrinas atraentes. Por exemplo, essas religiões místicas orientais e gregas que os irmãos tiveram que enfrentar lá, nós também enfrentamos em nosso tempo. E como é que os irmãos venceram lá? Que nós podemos também tirar o exemplo para vencermos em nossos dias. Sermos fiéis às Escrituras Sagradas. Para nós aprendermos a não ir além do que está escrito. Até aqui entendido? Os irmãos estão compreendendo? Então, essa foi uma contribuição do irmão Russell Norman Champlin para a aula de hoje. Continuando. Estamos já nos encaminhando para o final dessa aula. Quero agradecer a todos os irmãos que estão presentes, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E Deus irá dar muitas outras oportunidades para nós aprendermos com a palavra do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Leiamos a conclusão e já logo em seguida estarei passando para o nosso evangelista, pastor, evangelista irmão Marcos, para estar fazendo uma oração aos nossos pastores, que hoje é o dia do pastor, e também aos nossos presbíteros, né, de nossas igrejas, e logo depois o nosso pastor aqui do Templo Sede, o evangelista irmão Claudinei, estará dando os avisos finais e orando com os irmãos mais uma vez. Leiamos a nossa conclusão da nossa 11ª aula. Lembrando, irmãos, que vocês podem já virem aqui na nossa igreja, dar o seu nome para você pegar a sua lição. A próxima lição que está vindo aí, irmã Miriam, é uma delícia. Já saiu lá no site lá do CPAD. Vamos falar sobre os reinos de Israel, sobre os profetas, uma coisa maravilhosa. Leiamos a nossa conclusão e já estaremos nos encaminhando para o término dessa aula. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local.
eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus, no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações, eles cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam através da transmissão dessa aula, os irmãos que estão aqui na igreja. Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos. Vamos orar então nesse momento, que Deus continue abençoando a vida do nosso querido irmão Nilson, dando graça e sabedoria para ministrar aulas aqui, para nós continuarmos aprendendo na obra do Senhor. Meu Deus, nós te damos graças nessa manhã por tudo que temos aprendido da tua parte. Pedimos, Senhor, que a tua mão poderosa possa estar abençoando a cada um dos teus filhos. Meu Deus, pedimos, Pai, a tua bênção sobre aquele que nos acompanha dos seus lares, sobre cada um dos irmãos que estão aqui no templo, Pai. E também nesse momento, Senhor Jesus, nós queremos fazer uma petição especial em favor dos nossos pastores, dos nossos líderes, das pessoas que são chamados para essa funcionalidade, para essa função, para esse trabalho de pastorear o rebanho do Senhor. Continua dando graça, dando força, fortalecendo, Senhor, ajudando nas suas lutas, nos seus combates, dando graça, capacidade, visão, Senhor, de maneira que eles possam, Senhor, continuar trabalhando para a tua obra com graça, com coragem, Senhor, e com sabedoria. Meu Deus, abençoe a cada um dos teus filhos aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor, para a glória do teu nome, Pai, e a alegria dos nossos corações. Amém.